marketing e entretenimento aqui no YouTube. Minha bancada, Márcio Escudeiro, seja bem-vindo aí depois de um período conturbado aí agora de garganta, sei lá o que, suspeita de Covid e tudo mais. Não pego esse troço não, cara. Michele Senise também, seja muito bem-vinda, nossa parceira de bancada. Tá aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Estava com saudade de fazer programa com o Márcio. Com Sandro não, né? Com Sandro não, né? Não, o Sandro é sempre, porque eu e o Márcio, às vezes ele rouba minhas perguntas, aí eu roubo as dele, a gente fica numa guerrinha, entendeu? Mas hoje ele não vai fazer isso não, que ele tá calmo, né, Márcio? De jeito nenhum, mas... Muito bem, pessoal, nossa convidada é a Marcela Bloch, carioca, torcedora do River Plate. Olha só, torcedora do River Plate, isso é uma coisa difícil de acontecer aqui que eu digo no Rio, no Brasil, né, torcer para time argentino, mas legal, advogada com pós em Direito Empresarial, professor e coordenador de pós-graduações em Compliance, autora de 5 livros com destaque para o Compliance e Governança Corporativa, que acabou, inclusive, de ser lançada a sua 3ª edição, sócia e cofundadora da Global Compliance e da Bloch Consultoria Legal. Gente, vamos ter um papo muito bacana hoje sobre compliance e governança corporativa. Mas antes, né, momento manual do YouTube, né, com o nosso amigo Márcio Escudeiro, por favor, e a Michele. E seja muito bem-vinda, tá, Marcela? Por favor, sinta-se em casa. Muito obrigada, eu estou me sentindo aqui. O ambiente é ótimo. Bom, Sandro, eu vou, né, cordialmente deixar a Michele iniciar os trabalhos, né? Porque aqui, ladies first, já mantendo aqui a tradição. Muito obrigada pela sua gentileza, Márcio. Não, gente, nesse começo de programa a gente só pede para vocês ficarem aqui com a gente até o final, se inscreverem no canal, porque é isso que motiva a gente. A gente sempre traz aí diversos assuntos, de diversos âmbitos profissionais, sempre muito conteúdo, para a gente debater, para a gente aprender, para a gente reafirmar opiniões ou mudar de opiniões. E o que move a gente é você se inscrever no nosso canal e curtir nossos vídeos, tá? Muito bem. Diga lá, Márcio, então. Sua voz já voltou, né? Tá meio fã. Tá esquisito, mas tá funcionando, né, cara? O importante é funcionar igual o dedo do camarada que tá vendo aqui a gente nesse momento, né? Que é importante que funcione para se inscrever no canal, conforme a Michele disse, ativar o sininho para quando a gente lançar um programa novo, você receber a notificação. E não esquece, meu amigo, de comentar aqui embaixo. Tem um espaço enorme aqui para você fazer comentário, fazer pergunta, comentar a roupa do Sandro, né? Temos agora do Sandro, não, do Davi, a barba do Sandro, a roupa do Davi. O Fernando, cara, o Fernando tem um estilo todo dele, né? Assim, a gente fica até, lisonjeado de ter a figura desse naipe aqui na mesa, com aquele estilo, né? Não vamos falar do coleguinha que não está aqui para se defender, Márcio? Eu acho importante, porque isso acontece com a minha ausência também, né? É verdade, me calei, você tem razão. Gente, então vamos embora. Brincadeiras à parte, vamos começar a conversar com a Marcela. A Marcela tem uma pegada muito interessante, que é o compliance e governança corporativa. Num país que a gente passou uma sucessão de escândalos, uma confusão danada no meio corporativo, no meio, inclusive, político, né, que refletiu no meio empresarial, a gente passou anos e anos, eu não estou aqui entrando na parte política, eu estou entrando nos fatos só, não a favor ou contra e tal, mas passamos aí, Operação Lava Jato, várias empresas de grande porte envolvidas com corrupção, enfim... É um assunto que, além de estar muito em voga, é um assunto que deve ser um pouco complicado, né? Tendo que o país, volta e meia, tem a sua credibilidade, né, abalada em função desses escândalos todos, né? Não, Marcela? O compliance sempre existiu, né? A lei anticorrupção é de 2012, mas o compliance é você estar em conformidade com a lei, mais do que isso. Você não precisa do compliance, o jurídico tem que estar sempre em conformidade com a lei, todo mundo tem que estar. Mas o compliance no sentido de fazer o certo porque é certo. A questão da ética, né? A gestão ética dos negócios. E nada mais atual do que as empresas estarem com sustentabilidade, né? Pensando na valorização da marca dela, da imagem dela.
questão também do risco de reputação, né? Isso tem muito a ver com compliance. Compliance, de novo, não é só você estar em conformidade com a lei, você pensar no uno, né? Você fazer com que a sua empresa... Vamos lá, o slogan do compliance, ele é prevenir, mitigar e solucionar riscos. Então, tem muito mais a ver com riscos do que especificamente com a lei, né? A governança está aí. Então, as empresas que não têm uma boa governança, que não têm, enfim, stakeholders internos e externos, que não têm os princípios da governança, né? Que são equity, enfim, a prestação de contas, inequality, elas não vão existir. As empresas que têm compliance, principalmente agora em tempos de pandemia, elas têm um comitê de crise, né? Elas têm um comitê de riscos muito maior, porque elas já estão preparadas, elas já sabem a responsabilização delas, já sabem como mitigar os riscos. Então, assim, exemplos concretos, tá? A Siemens, as ações dela caíram 19%, se não me engano, quando do motivo da fraude na Alemanha há alguns anos. E depois de 2 anos, as ações subiram vertiginosamente, porque tem um compliance, né? A mesma coisa do Morgan Stanley, né? A lei americana, que é de 77, então é uma lei que já está em vigor há muito mais tempo e que a lei brasileira bebeu da fonte. Foi um caso grande no qual o banco não foi punido porque ele tinha um programa de integridade tão out of the level, tão high level, tão bom, a ponto de o CFO, que é o Gav Pearson, do Morgan, ter sido punido, mas não o banco. Então, assim, no sentido de ver como a empresa se preocupa, né, com os stakeholders, como ela cooperou com a DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano, com a SEC, que é a CVM norte-americana. Então, assim, compliance como valorização, né, da sua imagem, como preocupação com os terceiros. Marcela, eu vou te fazer, você falou em pandemia, e aí deve ser um desafio novo, né? Porque as pessoas agora, elas estão fora das empresas, né? Elas estão trabalhando dentro de casa. Como é que fica ajustar isso, né? Levar essas regras, esses mecanismos, né? Todo esse arcabouço que tem que ser pensado realmente e estruturado e muito mais praticado. Como é que funciona isso com as pessoas mais distantes, com elas fora ali do espaço físico, do mesmo espaço físico? Isso dificulta? Claro, hoje os desafios são muito maiores, né? Então, o compliance, que ele já foi muito preventivo, né, no que toca, então, a fazer os treinamentos, muda um pouco. Enfim, a gente não tem um passo a passo do compliance, porque, enfim, cada empresa é uma, né, não tem como a gente fazer um copy and paste. Mas, por exemplo, na hora de fazer as investigações internas, que são uma parte muito viva, né, do programa de compliance, é complicado. Como é que eu vou fazer uma investigação interna com uma pessoa que o filho dela está lá passando, a esposa dele está trocando de roupa, né? É complicado. A questão também da LGPD também é muito importante, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu vou saber se no computador daquela pessoa que está trabalhando comigo, ela não está coletando algum dado, ou ela não está sofrendo uma invasão de um hacker? Porque na empresa você consegue, você tem uma área de TI que está muito próxima a você, literalmente, fisicamente próxima. Com a pandemia, não. Então, são outros desafios. Agora, o compliance muito mais como um braço, né, do RH, a questão dos EPIs, a questão das novas medidas, né, trabalhistas, das recentes medidas trabalhistas. Então, a gente mudou um pouco, mas o compliance agora veio realmente para ficar no que toca realmente ao comitê de crise, de riscos. Que tipo de riscos a gente tem? A gente vai demitir muita gente, como é que a gente vai fazer? A gente está, enfim, tem algumas leis, por exemplo, a lei de 7753 do Rio de Janeiro, que ela exige que para as empresas entrarem em licitação tem que ter compliance. Só que existiu uma exceção a essa exceção. Então, como é que eu vou fazer agora para organizar essa empresa? Como é que eu vou fazer para fazer essa gestão ética do negócio? Tá legal, assim, tá sendo bem desafiante e realmente, assim, um divisor de águas, né, essa pandemia. Ô, Marcela, deixa eu fazer uma pergunta muito leiga, só para fechar o meu raciocínio, porque eu fiquei agora... Quando eu te perguntei com relação ao país de leis, e você falou que não é ligado literalmente a leis, mas assim, o compliance ele tem a ver, né, com conformidade com leis e regulamentos externos e internos, tem a ver com um padrão ético também. A pergunta foi no sentido de que um país onde não tem... onde a política é difícil ter uma política pública de compliance e as empresas privadas acabam quebrando as regras, né? Porque essas empresas grandes, e aí eu vou falar tipo Odebrecht, essas empresas que foram envolvidas e tudo mais na Lava Jato, e várias foram, elas tinham seus departamentos de compliance e mesmo assim elas foram e entraram na corrupção. O que eu quis dizer num país onde
é difícil, né? Até então, os escândalos de corrupção estavam sendo muito grandes. Não é um pouco difícil assim, a gente falar de compliance, sendo que os exemplos de cima são exemplos totalmente fora, não estão de acordo com as regras ou com uma ética profissional que deveria ser seguida, e a gente vê que, né, em grandes empresas aí muitas vezes não são? Essa é uma pergunta muito boa, obrigada. Falando na Odebrecht, eu tive semana retrasada numa live com a diretora de compliance da Odebrecht, a Olga Pontes, ela é muito ídola. Realmente, assim, a Odebrecht teve que pagar uma multa de 1,4 bilhões de dólares lá fora. Então, foi de 100 mil para 35 mil funcionários. Então, assim, eles perderam um município, enfim, do Rio de Janeiro, enfim. Mas, sim, o programa de compliance, eu costumo dizer que é melhor não ter do que ter no papel, assim, porque é um custo desnecessário, assim, não é um investimento, né, é um gasto jogado no lixo. Mas sim, eu acho que as empresas, justamente por isso que eu estava falando, a questão da ética, a questão da moral, de fazer o certo porque é certo, e não só de estar em conformidade com a lei anticorrupção, né? Compliance tem muito a ver com os costumes, então eu posso dar um exemplo da Zara. A Zara quarteirizou trabalho escravo, então assim, ela teve que pagar uma multa de 4 milhões. Perceba que não tem nada a ver com anticorrupção, tem a ver com trabalho escravo, tem a ver com crime de trabalho escravo. Outra coisa, a Vale, a questão de Brumadinho e de Mariana. Sim. É uma questão de compliance ambiental. Se teve corrupção ou não, eu não estou falando aqui, mas estou falando assim, de você não estar em conformidade com o alvará, você não está em conformidade com as normas internas e externas. Então, o CEO do McDonald's, ele se demitiu porque teve uma norma interna lá, e não estou dizendo que é errado ou não, mas tinha uma norma do Código de Ética dizendo que eles não poderiam ter relacionamento conjugal, não poderiam ter namorados na empresa, ou enfim, love affairs. E ele saiu. Então, a gente está falando do McDonald's, a gente não está falando de uma padaria da esquina. Sim. Então, realmente, é difícil você ter esse compliance, mas é um divisor de águas, enfim, é o que veio para ficar, né? Ou a gente tem compliance, Sim. ou a nossa empresa vai sair do mercado. Não, eu sou a favor, tá? Não sou contra, não. Eu só estou questionando para te polemizar aqui. Não, claro, certamente. Hoje em dia, assim, vamos lá, o compliance, no Brasil, ele é uma atenuação de pena, né? Por exemplo, na Argentina, existe a lei de responsabilidade penal. Então, o programa de integridade, eu até trabalhei com uma Big Four de lá, eles conseguiram isentar 100% de multa, né, de pena, uma petrolífera de lá. No Brasil, não é assim. Mas no Brasil, você tem compliance e você não é contratado. Então, para você trabalhar com a Petrobras, é o que a gente chama de due diligence de integridade, é o DDI, ou o supplier, né, o fornecedor, tem compliance ou não é contratado. Então, assim, uma vantagem competitiva. Ou você tem ou não, você está descartado, né? Então, assim, no sentido da obrigação das empresas não só pensarem nas normas, mas também pensarem no mercado consumidor. Posso também te dar outro exemplo. O segurança no supermercado, ele agrediu um cliente a ponto de matá-lo. Então, assim, eu não vou mais entrar nunca nesse supermercado. Assim, eu tô com medo de alguém, sei lá, o cara tá com a pá virada e me machucar. Então, assim, a falta de compliance, falta de treinamento, a falta de... Inclusive, essa pessoa que assassinou o rapaz tinha ficha na polícia. Então, assim, como é que eu não vou fazer o que a gente chama de due diligence, esse background check, né? Esse antecedente criminal. Então, compliance, de novo, no que toca a melhorar a imagem, mas também no que toca a ter uma gestão ética, uma cultura, você conseguir alastrar a cultura da integridade, principalmente também interno, né? Eu não sei se eu gostaria de trabalhar numa empresa que o meu chefe, que é o que você estava falando, o meu chefe não compra ideia. É o que a gente chama de tone of the top. Se o tom não vier do topo, ou pelo menos do middle, né? Eu não vou... faça o que eu falo, mas também faça o que eu faço, né? As palavras convencem, os atos arrastam, né? Então, assim, a minha mãe é muito compliant, então seja por ela que eu sou compliant. Não adianta minha mãe falar uma coisa e fazer outra, né? Não adianta minha mãe falar que eu não posso subornar o policial e eu suborno. Então, assim, ou ela mesmo suborna. Então, fala, Michele, você ia perguntar alguma coisa? Diga lá. Eu queria, na verdade, voltar no assunto que o Márcio tocou. A gente acabou mudando de assunto, mas ficou aqui uma questão para mim. A gente lida, não vou nem falar do brasileiro em si, né? Mas vou falar do ser humano como um todo, a nível mundial. Assim, a gente sabe que o ser humano, às vezes, ele é mais espertinho, ele quer conseguir formas de, enfim, ganhar dinheiro onde não deveria. E eu vejo que esse home office aí pode ser uma grande oportunidade para esses espertinhos depois entrarem com ações trabalhistas e, enfim, levantarem uma grana, porque vão alegar que mandei e-mail 11h30 da noite, estava trabalhando e tal.
Hora extra, né, que você está falando? Pois hora assim, extra. diversas formas. Eu estou usando a minha internet, a empresa não está me dando, eu estou pagando a minha internet. Não sei, sabe? O que pode ser feito para prevenir, para dar mais segurança para as empresas diante desse cenário? Já tem alguma resposta? Não tem, porque está tudo em estudo, é muito novo. Como é que está caminhando isso? Via de regra, as pessoas usam o que a gente chama da intranet, né? Então, assim, tudo para as pessoas fazerem não é do computador delas, né? Assim, é um programa que a empresa fornece, inclusive os EPIs. Então, a empresa é obrigada a fornecer toda a infraestrutura, desde cadeira ergonômica até mesmo um computador, um sistema delas. Então, a empresa, não sei se é bem isso, como se fosse um cartão de ponto virtual, vai. Então, a gente tem controle, né, do quanto a empresa, se a pessoa, sei lá, saiu do computador, sei lá, 3 horas depois manda um e-mail 11h30 da noite, né, para pedir uma hora extra. A gente tem esse tipo de controle porque, repetindo, o compliance, ele tem que estar muito de braços juntos, né, com TI, com jurídico. Então, realmente, isso vai acontecer. Mas também tem tanta gente também sendo demitida que, assim, as pessoas, não sei se elas vão querer se arriscar, se elas podem literalmente perder o emprego delas, mas realmente é uma questão que não tem uma resposta certa, realmente a gente não tem como controlar. Tal como não tem também como controlar se a pessoa também na nossa baia vai ficar 3 horas no cafezinho. Não tem como. Eu acho que a questão é que essas pessoas fariam isso depois de demitidas, entendeu? Assim, agora no momento não, manda tudo, eu aguento, tá certo, vou fazer. Entendi. Aí você me manda embora e aí eu entro com uma ação pós você ter me mandado embora. Eu já perdi o emprego mesmo, sabe? Então, eu vejo que o ser humano vai muito por esse lado, assim. Até um caso curioso falando sobre isso. Recentemente eu pedi uma entrega e aí, enfim, um delivery desses da vida, e aí era um motoboy de um restaurante que normalmente eu peço, que sempre vem, e o motoboy chegou meio bravo, o que houve? Não, tô muito chateado, porque conversei lá com a dona do restaurante, e e eu falei para ela que não dá, ela quer me pagar só por entrega. E quando tá chovendo eu não recebo? Eu falo, mas você é entregador, ou você quer receber pelo quê? Aí ela, não, ela vai me mandar embora, eu vou botar ela na justiça, porque não pode me pagar só por entrega. Então, assim, primeiro que já entrou sabendo, né? Mas, enfim, é difícil, eu vejo isso muito no ser humano, sabe? Você quer receber pelo quê, lindo? Você é entregador, você só pode receber por entrega. Ou você faz algum outro serviço lá, entende? Então, eu sinto isso do ser humano, essas coisas ficam... E essa história que você disse sobre a internet... É verdade, porque por mais que a empresa possa fornecer lá o laptop e a intranet, o sistema já integrado, né? Normalmente a infra que o cara usa, né, é de casa. Dificilmente as empresas vão conseguir colocar internet de alta velocidade na casa de todo colaborador, né? Então, assim, argumentos aí vão existir. E eu acho que a gente precisa estar até muito antenado nisso, porque como é muito novo, né? É um processo muito novo. A gente vai, daqui a, sei lá, 1, 2 anos, começar a ver uma série de questões aí que a gente hoje ainda nem tem ideia de que podem acontecer, né? Não, exato, perfeita a colocação, realmente é um gap, assim, não tem uma solução agora e eu não vou também vender uma ilusão, ninguém tem como responder, mas eu acho que veio para ficar, né? Enfim, as empresas que agora estão adotando o home office, assim, estão aumentando vertiginosamente. A XP entregou metade do prédio que ela tinha, e, enfim, para ficar. Eu confesso, assim, que eu não sei muito bem os meandros de como controlar a internet, a minha empresa é pequena, eu sempre fiz home office, então, assim, meu escritório é pequeno, eu vou muito mais para receber clientes, e hoje em dia até estou percebendo enfim, fazer call é muito mais rápido. Mas, enfim, a empresa também tem outra redução de custos, né? Não precisa mais ficar pagando vale alimentação, vale refeição, por exemplo. As pessoas também, elas estão mais satisfeitas, né? Elas fazem o horário delas. Fora aquelas pessoas que têm o bebê chorando o tempo todo, que fica... Imagina que só tem um computador para ficar assistindo a aula com filho, é complicado, né? Verdade. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, como tudo na vida, né? Tudo na vida é adaptação. A gente passou da máquina de escrever há 1000 anos atrás para o computador. Eu acho que o ser humano tem essa questão da transformação, mas realmente não tem muito como controlar a internet. O que tem é agir de boa fé, né? No Brasil, né, Marcela, a gente tem regras muito rígidas nessa relação de trabalho, que é o que a gente está falando agora. Então, essas regras rígidas dificultam muito essa adaptação, né? Num mercado como o norte-americano, onde as regras são muito mais flexíveis,
você tem um problema e é muito fácil de se adaptar, é muito rápido, é ágil, né? O sistema lá é muito ágil. O nosso sistema ele é muito burocrático e muito complexo. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, já que o mundo está muito dinâmico, né? A gente começar a rever todos esses processos do Estado, a presença do Estado nessa, intermediando, né, essas negociações entre o patrão e o empregado. Isso claro que ajuda no sentido de dar segurança, mas também prejudica quando a gente tem que agir com agilidade, né? Eu concordo contigo. Quanto mais leis, mais difícil, mais burocracia, certamente. Mas aí estão aí também os códigos de conduta, enfim, as normas internas até para facilitar alguma coisa, os procedimentos, né? Então, eu trabalho muito com procedimentos. Então, um procedimento, quando a internet cai, sei lá, avisar para o chefe, ou não sei. Enfim, tem que ter vários procedimentos. Agora, por exemplo, eu trabalho muito para uma corretora de câmbio. O procedimento agora mudou muito na hora de pedir os dados, porque tem uma lei que é a 3978, na hora de você fazer uma pesquisa no seu cliente, você tem que fazer uma série de perguntas que antigamente não tinha. Mas tem um sistema que impede que você seja hackeado, tem um sistema que faz toda a varredura, enfim, no FBI, na FATCA. Então, realmente é a questão da transformação, a questão dos sistemas estarem aqui para ajudar e não para atrapalhar. Você tem razão 100%, concordo contigo. Legal, uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava olhando aqui, a gente fazendo aquele estudo sempre dos convidados, que a gente chama, das convidadas e tal. A Marcela, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Você é membro da Compliance Women Committee, reconhecido pela ONU. É um grupo de mulheres de compliance, que a gente estava falando antes, né? Imagina 580 mulheres falando no Telegram, assim, enlouquecedor. São mulheres, assim, que têm cargos de liderança muito bacanas e que são pessoas, assim, eu acho que a mulher ela é um pouco mais, não sei se empatia é a palavra certa, eu acho que ela preza mais, né, pela ética, pela boa condução. E também eu acho que ela entende um pouco mais, enfim, os meandros, né, principalmente agora na pandemia. É um grupo de mulheres que, enfim, que teve 3 fundadoras e agora veio para crescer e a gente fez agora um livro novo, né, um livro em conjunto. A gente faz muitos treinamentos, a gente troca muito, né, então é um ambiente muito colaborativo que tem uma sororidade bacanérrima e isso também é novo, né. Então, assim, pessoas maravilhosas que a gente está sempre se ajudando, que não tem essa competição, que é bem compliant mesmo. Eu concordo com o que você falou, que as mulheres prezam mais e tal. Eu concordo com essa afirmação pela ética e tudo mais, porque eu trabalho, entendeu? Sempre trabalhei muito com muito mais mulheres do que homens, e eu não sei se existe um dado estatístico, a gente, sei lá, não sei se existe um estudo sobre isso, mas eu sempre achei que talvez também a mulher é um pouco mais medrosa para fazer alguma besteira e o homem é um pouco mais, talvez, impulsivo. Estou falando a minha opinião, a minha sensibilidade em 22 anos. Eu acho que a mulher é mais cuidadosa. Eu acho que ele é mais racional. Acho que ele é mais racional. E também acho que tem um pouco mais... Não, medrosa no sentido de fazer uma besteira. Entendeu? Eu acho que ela pensa mais, pensa 2, 3, 4 vezes. O cara, às vezes, no impulso, ele vai e faz. Entendeu? Eu não sei também porque a sociedade é patriarcal. Eu tenho uma opinião bem fora do que a gente... desse movimento que existe hoje, né? Que eu acredito, e aí é a minha opinião, é claro que é polêmica, eu adoro isso. Bora polemizar! Mas porque a gente tinha, infelizmente, né, uma quantidade muito maior de homens no mercado de trabalho. Então, quer dizer, quando você tem mais um tipo de pessoa, seja ele qual for, você vai ter mais homens fazendo besteira, vai ter mais homens cometendo crimes, já que eles estavam ali. Eu falo muito isso da torcida do Flamengo, né? Diz que a torcida do Flamengo tem muito bandido. Tem mais bandido, tem mais gente boa, tem mais tudo, porque é a maior torcida do Brasil. Então a tendência é que realmente a incidência de casos negativos e positivos seja muito maior. Eu tenho muito medo de classificar um gênero, uma raça, como mais em alguma coisa e menos em outra, né? Eu acho que a mulher ela tem um potencial tão grande quanto o homem. Eu acho que o homem também tem potenciais maravilhosos, né? E com algumas características. Eu tenho um pouco de medo de dizer que o homem ele tem a tendência maior a cometer algum tipo de crime, a cometer algum tipo de delito, e a mulher não. A gente vê casos de mulheres também cometendo
delitos. Então, eu acredito mesmo nisso, que a incidência era maior porque existiam mais homens no mercado de trabalho. Com agora o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, e a gente torce para que cada vez isso seja maior, né, a competição exista, a gente vai ter uma ideia melhor disso aí que o Sandro está falando. Será que existe uma estatística? Eu acredito que agora... Existe um estudo, Márcio. Cientificamente, as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Isso existe esse estudo. E mais capazes de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Exato. Eu acho que a mulher é mais versátil. A mulher, ela é mãe, é líder, e é esposa, e é tudo. Frita um ovo, fala no telefone, fala com o cliente. A gente faz uma coisa de cada vez. Exato. Eu acho que o homem, ele é mais... Foi exatamente o que eu falei, são características, né? Mas o que eu estava dizendo que, sim, aquela história do esporte, né? Vamos integrar, colocar agora futebol, homens e mulheres. O homem tem uma explosão física maior, tem uma série de características de cada um dos sexos, né? Mas eu não estou dizendo disso, não, das características, eu estou dizendo desses potenciais, né? Que o homem tem uma tendência, e acredito que sim, porque em alguns casos a testosterona ela gera agressividade, né? E a gente sabe disso. Mas eu classificar assim, o homem é um cara mal, a mulher é boazinha, nesse sentido, não existe quando a gente fala... Inclusive, uma das grandes discussões do Compliance Women Committee do CWC é justamente isso, né? A gente fica muito feliz quando uma mulher atinge um nível de liderança, porque eu acho que não adianta se chamar a mulher para uma festa, você tem que chamar ela para dançar, tem que em algum momento assumi-la, né, de certa forma. Eu não sou uma pessoa muito de me vitimizar. Eu sou muito nova, abri meu escritório muito nova, eu sou judia, sou mulher, então, assim, eu sou super minoria. E eu tô sempre tentando me superar, então eu gosto disso. Mas, certamente, assim, em números absolutos, tem muito mais homens, muito mais chance de ser cometido um crime. É a questão da torcida do Flamengo. Já que tem muita gente, tem mais bandido, assim, o normal. Mas, assim, eu acho que, hoje em dia, é o que a gente chama, de novo, assim, a primeira coisa do compliance é você ter alguém que compra a ideia, é tom da inspiração. Eu acho que a mulher é muito mais tone of the top, né? Assim, a Odebrecht, ela mudou radicalmente depois que a Olga Pontes entrou. Porque ela é líder, mas também porque ela é empática, porque ela consegue acolher, porque ela consegue entender as dores das pessoas. Não sei se a mulher é mais medrosa, eu entendi o ponto do Sandro, eu concordo, mas eu acho que a mulher pensa mais da inspiração. Outro dia eu estava lendo mais uma empatia, notícia, né? Mais do que isso, né? Eu estava lendo uma entrevista assim, de um corredor que ele estava chegando no final e ele falou, opa, o meu colega aqui ele sempre foi na minha frente. Como é que eu explicaria para minha mãe que eu burlei o sistema? Então, acho que é um pouco isso, assim, é a mãe no sentido de dar o exemplo. E que tem tudo a ver com compliance, né? A questão da inspiração. Enfim, é isso, né? Eu brinco que compliance é uma mãe. A mãe fala para você atravessar no final na faixa de trânsito. Se o filho quiser ou não, aí é maior de idade. Mas o compliance ensina o que fazer. Se você quiser fazer ou não, o risco é seu. Mas o caminho é esse. Eu acho que a mulher preza mais pelo cuidado, pelo que é certo. Ô, Marcela, eu sou professor universitário, eu não vou falar instituição, mas teve uma instituição, num determinado momento, que fez um termo, né, de compliance e obrigou os professores a assinar. Obrigou, que eu digo mesmo. Quem não assinasse o termo seria convidado a se retirar no final do semestre. Então, eles deram um prazo, né, até o final do semestre, porque a instituição de ensino não manda no meio do semestre embora professores e tal, é sempre no final de cada semestre, aos finais, né, dos semestres e tal. E eu me lembro que eles deram esse termo e foi condicional, entendeu? Ou você assina, ou você, no final do semestre, um abraço. Isso deu uma confusão danada na época, porque vários professores, inclusive da área de direito, de diversas áreas, falaram, mas obrigar a assinar é complicado, né? Obrigar a assinar é bem complicado. Mas aí é aquela história, muito em voga, o compliance já está em voga já há algum tempo e tal, e o pessoal de RH veio forte mesmo, olha, não tem essa, você fica à vontade, você assina ou não assina. Quer dizer, eles não falaram abertamente, obrigando, mas é aquela história, se você não assinar, você está na rua, está obrigando.
Contrato de adesão. Eu acho que a primeira coisa é trocar essa consultoria pela minha, porque assim, isso não é compliance. Pois é, eu já achei errado, né? Começou errado já. Vamos lá, assim, eu acho que o compliance não é você entubar, não é você impor, é você fazer entender, né? Então, assim, a primeira coisa é você ter um treinamento para as pessoas entenderem, por exemplo, o assédio moral está virando crime, né? Então, tem coisas que a gente não faz por querer, a gente elogia uma colega, a gente elogia de uma forma que talvez a colega se sinta um pouco mal. Não sei se é assédio sexual, mas tá na hora da gente fazer um treinamento mostrando, né, de forma lúdica, fazendo um teatro, fazendo uma cena, enfim, mostrando vídeos. Eu faço muito isso. Eu acho que esse compliance foi completamente anti-compliant. Nesse caso, eu acho que deveria ter tido um treinamento e deveria ter sido explicado o porquê daquelas normas e do código de ética. Não é você impor. O que é imposto não é bom. O que é trocado é bom, né? O que é negociado, o que é acordado, o que é compreendido. Mas eu conheço também empresas que, se a pessoa não assinou o código de ética e não fez o treinamento, não se aderiu, a catraca não funciona, assim. Eu acho isso meio over. Mas o que eu também entendo é que você tem que também integrar a equipe, porque aí, de novo, tá? As empresas que têm um compliance vivo, as pessoas gostam de trabalhar lá, assim, elas produzem muito mais. Então, é a cultura da generosidade, da integridade mesmo, não da questão da imposição. Um pouco também do que o Márcio falou, né? Você não pode obrigar a mulher a jogar futebol. Você não pode pedir para um peixe, sabe, estar fora da água. O ambiente dele é esse. Então, assim, você tem que saber agir com os diferentes de forma diferente. Essa questão da imposição, nem quero saber qual é a instituição, porque eu estou quase denunciando aqui. Vou fazer uma denúncia anônima. Não vou falar, o contrário do que é o compliance. Já passou. Diga lá, Michele. Não, eu queria trazer um olhar de uma dúvida que ficou. É lógico que assim, é indiscutível que tem que ter um treinamento, tem que ter uma explicação, tem que ter uma evolução da entrada do compliance desse projeto e tudo, mas no final das contas, não é um pouco minha casa, minhas regras? Gente, a partir de agora as regras da empresa mudou, a gente está explicando tudo para vocês, o caminho é esse, mas se você não concorda, você também tem o direito de não concordar. E eu também tenho o direito de não ficar com um profissional que não se adequa às novas regras que eu tenho. Não tem um pouco disso? Tem, porque, assim, eu entendi desde o começo, assim, também acho que não tem que ser, olha, mudou, é assim, assim e tal. Treinamento, apresentação, desenvolvimento, beleza. Mas no final das contas, para mim, um pouco disso, não? Claro, tem também um filtro, né? Até bom também para ver quem está coadunado com os meus valores. Se os meus valores são de comprar, enfim, dar uma taxa de urgência para a junta comercial, que bom que você não está aqui, porque a lei diz, inclusive, que a empresa responde de forma objetiva. Então, imagina o Odebrecht que tem, sei lá, 150 mil fornecedores. Não tem como o Odebrecht controlar se um despachante vai pagar R$100 de propina. Perfeito. Então, tem a questão também da due diligence. Mas eu acho que nem cá, nem lá. Assim, eu acho que não é nem preto, nem branco. Existe um cinza ou um azul. Hein? Adoro azul. Assim, existe uma cor no meio do caminho. Eu acho que é minha casa, as minhas regras, mas também não é, olha só, a partir de hoje vamos mudar, porque as adaptações se dão, né? O cinto de segurança, ele foi imposto, agora as pessoas não precisam mais ter regra para usar cinto de segurança. É uma questão da transformação da sociedade. Sim, eu concordo que as leis vieram para ficar e a sociedade mudou, a moral mudou, mas não precisa ser também, olha só, se você também não estiver interessado, pode sair. Olha, os valores são esses, se você não tiver coadunado, a gente já fez um treinamento, você tem a total liberdade de fazer o que você... Assim, de fazer as perguntas, e até também de se contrapor, né? Eu acho que o diálogo é importante, mas eu concordo com os dois. Concordo com a Michele e com o Sandro. Marcela, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. A gente está vendo essa evolução é muito importante, mas eu tenho alguns medos. Eu gosto do macro, né? Quando você estabelece ali normas importantes para a empresa, né? Só que a gente está indo muito no micro. Essa coisa do assédio, por exemplo, é um negócio interessante. Nos Estados Unidos, os executivos eles têm medo de entrar em elevadores sozinhos com mulheres. Pavor, eles não entram. Isso já saiu em vários lugares, porque, embora tenha câmera, se ela pergunta qualquer coisa, ele fala qualquer coisa, ninguém escuta, né? Só você vê ali que houve um diálogo. E aquele diálogo, ela pode sair dali e entrar com um processo. Nos Estados Unidos é muito comum, as pessoas judicializam tudo, né? O cara escorregou na calçada da sua casa, em frente à sua casa, ele te processa porque tinha ali, estava molhado, às vezes choveu. Enfim, é um negócio muito louco, mas é uma natureza da cultura americana. Essas minúcias, quando a gente começa a detalhar, criar muita lei sobre muita coisa, isso também não causa um caos? Não é um negócio perigoso?
Eu acho que quanto mais engessado, pior, né? A questão da cultura mesmo. Então, acho que o principal desafio é a gente conseguir tropicalizar essa cultura, né? Eu, enfim, trabalho para algumas empresas que a cultura americana é diferente da chinesa, é diferente da brasileira. E eu não tenho como fazer exatamente igual, porque cada cultura tem uma nuance, né? Enfim, cada população é diferente. Realmente nesse caso, assim, eu nunca vi, sei lá, uma funcionária processar um chefe. Não, é um exemplo, claro, assim, óbvio que é exagerado. Não, mas existe, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não lembro de casos, quer dizer, casos de assédio nos Estados Unidos existem aos montes, né? Assim, eu não lembro de nenhum específico, mas é o que de fato acontece. Você tem muitos relatos nesse sentido, e é uma coisa que nos Estados Unidos ficou muito comum, é o medo. Isso acontece, por exemplo, vou te dar um outro exemplo, saindo desse aspecto, na Rússia, nos Estados Unidos também, não sei se foi nos Estados Unidos não, mas na Europa, algum país, eles estão instalando câmeras no carro, filmando todo o trajeto que você está fazendo ali. Porque as pessoas começaram a se atirar na frente dos carros para simular atropelamento, para poder receber indenização. Então, assim... Exatamente. Então, essas coisas eu fico preocupado da gente estar criando cada vez mais situações para a gente desonesta se beneficiar por conta dessas regras cada vez maiores e mais precisas e mais minuciosas sobre quase tudo, né? Ô, Márcio, você que mora em Miami, você tem medo de pegar elevador em prédio comercial com alguma mulher quando entra? Ah, o Márcio não, eu até prefiro. Só que o problema é nas empresas, cara. Quando você está ali, se você tiver um cargo acima, depois dá um Google aí, você que está assistindo o programa, tem muitos casos assim. Então, eu acho que gente desonesta, desculpa interromper, sempre aconteceu. Inclusive com home office é mais fácil agora, né? Você não tem mais tanta interação, então não tem como ter assédio sexual, moral, alguma coisa nesse sentido. E se tiver, tá gravado, né? Porque a galera tá filmando. Verdade. Não tem muito como controlar, mas é a questão, de novo, assim, de você saber com quem você está lidando. Eu não contrataria uma pessoa que pode vir a me processar ou que possa estar de má fé. Mas, realmente, assim, eu acho que no Brasil essa cultura não é tão exacerbada. E aí a gente tem normas internas e externas. Enfim, a gente tem a questão dos costumes mesmo. Realmente, assim, não tenho muito como dar uma resposta para isso. Tem problema não. Gente, chegamos no nosso momento audiência. Nosso momento audiência hoje não está muito fofa também não, tá? A Michele não curte muito, ela gosta de audiência fofa. Mas a audiência, o hype da internet hoje, são dois assuntos muito polêmicos, são três, aliás. O hype da internet hoje foi o debate, né, norte-americano, que teve o primeiro debate recentemente. Também no hype da internet, que aí está bombando, o pessoal falando o dilema das redes, o documentário da Netflix, que isso está assim, altíssimo hype. E outro que está também muito grande, eu peguei aqui, até separei o trecho, que é com relação ao depoimento da Glória Maria, da jornalista e apresentadora Glória Maria da Rede Globo, que ela diz o seguinte, cara, muito polêmico, muito interessante. Abre aspas, eu acho tudo isso um saco. Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio. A equipe com que trabalho me chama de neguinha, de uma forma amorosa e carinhosa. Estou há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada, mas nunca me senti assediada moralmente. O assédio é algo que te fere, é grosseiro, desmoraliza. Existe uma cultura hoje que nada pode. Tem que ter uma diferenciação. Não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é um porre. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Esse mundo que a gente está vem muito da amargura das pessoas. Não aceito. Fecha aspas. Couldn't agree more. Concordo com ela 100%. Questão do dilema das redes. Estamos juntos. Eu fiz questão de trazer isso, que eu achei sensacional. Eu conheci ela, já entrevistei ela. Muito legal. Ela é uma pessoa muito bacana, muito inteligente. E eu corroboro de tudo que ela falou aqui. Algumas empresas começaram a demonizar a negócio da Black Friday. Agora, eu falei nisso. Black, né? Gente, eu falei nisso. Sandro, posso só fazer um comentário? Eu concordo com o comentário dela, digamos que 60%. Eu só faço uma pontuação. Essa é a verdade dela. E a verdade dela nem sempre é a verdade do mundo. Então, se ela nunca se sentiu assim, não significa que outras pessoas que passem pela mesma situação que ela não têm o direito de se sentir.
porque cada um tem sua história, suas dores, sua trajetória, e cada um se sente como se sente, e essa pessoa tem o direito de se sentir assim. Cada um tem a sua opinião. Mas né? é isso. O problema é quando generaliza, né? Exatamente. Esse é o problema, que quando se quer impor isso a todo mundo, esse que é o problema. É que hoje as pessoas estão cancelando. Quando você vira para alguém eu vejo também o outro lado, né? O jogador tá lá jogando, alguém joga uma banana, assim. Isso é um absurdo. Sim, é surreal. Exatamente o que a Michelle fala, assim. Eu concordo com ela porque é a história dela e eu me identifico com isso. Mas eu também entendo pessoas que viveram num ambiente de muito preconceito que agora estão ganhando espaço porque esse é o momento. De novo, mas foi exatamente o que ela disse, né? Ela falou assim, os exageros, as ofensas, politicamente correto. Mas o conceito de exagero é muito relativo. É muito relativo, exatamente. Te dando um exemplo, na prática, ela pode ter ouvido de algum, sei lá, colega de profissão, ai, sua gostosa, e isso não ter afetado ela, e algum colega de profissão pode falar para mim, ai, sua gostosa, e eu não gostar nem um pouco de ouvir isso, eu considerar assédio. E tudo bem. Ela tem o direito de achar normal e eu tenho o direito de não gostar e considerar um assédio, entendeu? Quando a gente leva isso... Mas levar na ponta de faca também é complicado. Quando a gente leva muito isso sensível. Para Black Friday, por exemplo, um pouco do que a Glória Maria está falando, né? É exato. Pô, o que tem a ver, gente? O nome Black Friday, aliás, é uma coisa maravilhosa. São descontos incríveis, né? Você compra aquele produtos... É um nome para cima, inclusive. Que tem de ruim nisso? E o que tem... Cara, nossa, e preto é uma cor, gente. Cor, vamos trocar, vamos mudar de nome, não vai mudar a cor continua ali. Azul, como tem azul, como tem branco, como tem amarelo, como tem vermelho. O Black Friday tá errado, mas assim, chamar também de judeuzinho, de menininha, pai. Sei lá, existe também um crime contra a honra, né? Existe assim. Né? Exatamente. De novo, mas o que é exagero? Me chamar de judia eu acho o máximo, assim, sou muito orgulhosa. Tem pessoas que não entendem dessa forma, tá tentando me pormenorizar, tá tentando me minorar. Concordo com a Michelle que é muito caso a caso, que no caso da Glória Maria, que bom que ela é segura e que ela acha politicamente correto chato, eu também acho. Mas eu acho também que existem momentos em que a gente tem que realmente ter empatia. Assim, acho que é questão de colocar no lugar do... Empatia, com certeza. Compaixão, talvez, mais do que empatia. Ela está falando por ela, lógico, né? Ela está falando a visão dela, como eu falo a minha, como cada um aqui tem a sua. Concordo com a opinião de todos aqui na bancada. E trouxe aqui também, que esse papo do Black Friday, foi o Grupo Boticário, que resolveu mudar o Black Friday para... Beauty Week. Ou seja, a Semana da Beleza. Cara, eu acho isso mais marketing do que qualquer coisa. Tá querendo polemizar. Querer aparecer, a gente está falando. Tem gente também que quer também destacar, né? A Luísa Trajano, agora ela só quer contratar negros. Isso é bom. Eu acho isso um absurdo. Eu entendo as duas correntes. Eu entendo bem as duas correntes. No caso da Luísa Trajano, especificamente, ela deu um atestado gigante de incompetência do RH dela, porque ela tem uma participação de funcionários negros, e se esses funcionários negros dela não chegam à liderança, a gente tem um problema interno. Então, para mim, foi uma bela jogada de marketing de dizer, eu vou contratar para o meu programa de TI somente negros, porque os negros que eu tenho aqui, que são 52% ou 56%, eles não servem para ser líderes. Eu dou espaço para os negros, mas esses aqui eu não desenvolvo. Então... a conta não fecha, tá meio dúbio aí para mim, assim. E abre um precedente. Ela tem uma grande porcentagem de negros no seu quadro, desenvolva esses negros, dê oportunidade de crescimento, leve eles até a liderança. Mas ela prefere tratar de forma diferente os diferentes. Não tem Galera, hoje está calorosa aqui, eu não consigo ler a audiência. A gente deixa só acabar de ler um pouquinho. Vai lá, Sandrinha. Olha só, a Queca mandou pra gente o seguinte... Opinião por Joel Biermann, psicanalista. Abre aspas, pequenos escândalos como Gero Dias Ferreira em cascata é bem mais difícil viver na flexibilização do que na quarentena. Eu também acho. Entendeu? A flexibilização, o pessoal acha que a gente já está com a cura, com a vacina. O pessoal está... Gente, não é assim. Os hospitais, inclusive, estou com a notícia aqui também que mandaram. Mas no caso do Leblon, acho que o problema não foi de cobrir o rosto, não, foi de cobrir a bunda.
Eu acho que deram um highlight muito complicadinho, né? Achei estranho a audiência não falar disso, inclusive. Estava esperando já a audiência comentando o barraco do Leblon. Não é? Mas eu acho que deram um highlight, assim, acho que as pessoas têm que cuidar um pouco das vidas delas, sabe? Porque assim, eu entendo os dois lados. Eu entendo que eu estou com meus filhos jantando 8 horas da noite, não estou numa boate em Ibiza ou numa pool party, que é um ambiente mais para isso, e aí passam mulheres, assim, seminuas, né? E tudo bem, elas eram bonitonas, assim, quem sou eu pra falar? Não sou insegura. Mas eu entendo também que eu acho que é pior você jogar uma garrafa e lesão corporal, gente. Assim, eu acho que é falta de respeito. Enfim, eu prefiro não comentar. Não, e, gente, notícia agora: coronavírus no Rio, o Globo. Taxa de ocupação nas UTIs da rede municipal de saúde chega a 87% e cresce a pressão por leitos. Ou seja, estamos num ascendente novamente. Estamos começando a subir a ladeira novamente. Mas os números vêm caindo, né? É um negócio esquisito. É verdade. O Globo, os oficiais vêm caindo, né? O Globo... Morte vem caindo. Os hospitais de campanha estão fechados. Meu médico falou assim, que as pessoas morrem com Covid, não de Covid, né? Gente, é complicado. Tem uma aqui bem legal, que agora eu quero ver vocês comentarem. Vocês estão hoje muito assim, faladores e tal. Eu quero ver vocês comentarem essa. Que quem mandou pra gente aqui foi o... como é que é o nome dele? Michel. É um nome meio chique aqui, que tem um TH, Michel. Ele pergunta o seguinte: o que é teletransporte quântico? Galera, agora... E como ele pode ajudar a criar uma nova forma de distribuição da informação? Se ele for inscrito, convida ele para dar entrevista aqui e explicar para a gente. Exatamente. Se for inscrito, ele se inscreve e a gente convida. Eu já assisti Star Trek algumas vezes e eu acho que lá tem a solução. Eu vou ver o episódio e te mando aqui, escrito embaixo do nosso... Onde tem os comentários aqui. Como é que é o nome disso aqui? Enfim, a gente vai escrever para você. A Karina fala: o sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Exatamente. Boa, Karina. Muito boa, né? Aqui também tem uma bem bacana que eu separei. Aqui. A Fabiana: não desista, o começo é a parte mais difícil. Bacana. Olha como é que ficou fofo agora a audiência. De repente, estou orgulhosa. Não? Já deu uma fofada aqui. Vamos ver aqui. Gente, tem... Bom, não, isso aqui não. Aqui já entra no lado político. Tem uma brincadeira que os caras colocaram: SWOT para Instagram. Análise SWOT para Instagram. Você viu isso, Márcio? Chegou a ver isso nos vídeos? É bem legal, é bem bacana. Mas eu achei interessante. O SWOT para Instagram deve ser sensacional. Bem interessante mesmo. É bem legal, mas é um pouco compridinho. Se o editor puder colocar aí, legal. Se não puder, depois a gente troca uma ideia. Tem piada, o pessoal tá mandando muita piada, gente. A piada é uma outra curtinha, porque a piada tá grande. Mandou uma piada que é um textão. E para fechar aqui, essa eu não posso deixar passar. O Fred é inscrito no canal e ele sempre manda pra gente alguma coisa legal e tal, interessante. Ele pergunta o seguinte: o que é pior? Joyce em São Paulo, Benedita no Rio ou Manuela em Porto Alegre? Boa pergunta, hein? Rapaz, é difícil. Essa resposta é difícil. Essa resposta é bem difícil. E, bom, gente, para fechar, só para não deixar passar, já que a gente falou, eu falei aqui do hype da internet, também é o Dilema das Redes, documentário da Netflix. Tem uma frase clássica que a gente até falou no programa passado, enfim, agora recentemente, que está no documentário, né, que diz o seguinte: existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. Das drogas. Exatamente, das drogas e dos softwares. Então, quer dizer, é um negócio para se preocupar. Eu vi esse documentário e fiquei... Eu acho que vocês têm que dar uma olhadinha na Lei Geral de Proteção de Dados, porque enfim, as multas podem ser de até 60 milhões e é complicado isso. Assim, eu acho que a partir do momento que você não cobra, os dados pessoais são um grande petróleo. Então, a gente deveria, enfim, exercer mais nosso direito de se defender. E é enlouquecedor ver isso. Assim, eu não tenho a menor vontade de ligar o Instagram, Facebook. Não, mas ele até fala que se você puder...
se liga, porque a forma como as redes sociais manipulam a gente sem você perceber é uma coisa absurda. Né? E a gente trabalha com isso, a gente sabe. Eu vou dizer que é isso, só que é muito mais do que isso. Porque quando você se insere numa rede social, na verdade a rede social ela funciona como você disse, Sandro. E essa frase ela é muito bacana, porque ela ilustra muito isso que eu vou contar agora. De fato, é como uma droga. O que a droga faz com o usuário? Né? Ela alimenta um desejo dele, né? E esse desejo passa a ser químico. E aquilo ali passa a ser uma coisa totalmente... Uma coisa que você não consegue viver sem. Né? É dependência. Né? É um Dependente, vício. É um vício. E a rede social, ela te alimenta. A rede social tradicional, essa que a gente está acostumado, ela te alimenta daquilo que mais você quer ver, mais você quer ouvir, mais você quer interagir. Então, ela vai formando aquelas bolhas, né? Se você é um cara, vamos pegar hoje essa polarização, se você é um cara de esquerda e está nas redes sociais, você vai achar que o mundo inteiro é de esquerda. Se você é um cara de direita, você vai achar que o mundo inteiro é de direita. Porque as informações, as interações, tudo aquilo que é apresentado a você é justamente aquilo que te agrada, aquilo que você entende como algo legal, como algo que você quer consumir. Então você acaba ficando míope, você não vê o outro lado, né? E isso funciona como a droga, ele vai te alimentando e vai te criando ali uma dependência e uma euforia com aquele conteúdo, né? É muito similar mesmo. Existem outras redes sociais, Sandro, que eu vou contar para você qualquer dia desse, que têm uma visão diferente e agem de forma diferte nesse contexto. Mas eu imagino a rede. Já imagino. Depois eu te conto qual é. Uma chamada Flickr, se eu não me engano. Eu acho que o nome é esse, eu acho que é por aí, é algo parecido. Mas enfim. Gente, vamos lá, momento dica de livro. Aquele momento em que a gente não avisa o convidado, que a gente tem que dar uma dica de livro e tal, mas hoje a gente em off avisou. Hoje a gente tá fofo também, tá mais bonzinhos, né? Estamos bonzinhos. Então, quem quer começar o momento dica de livro, por favor? Márcio, você quer começar? Posso começar nessa vibe aí. Eu recomendo que você leia Steve Jobs e a Revolução Digital. Jeremy Vonk, o autor. Muito bacana esse livro. Legal, legal. Michele, sua vez. Vou seguir a linha do último programa. No último programa eu indiquei um livro de liderança indicado por um amigo. Hoje eu vou indicar um outro livro sobre liderança clássico também, que é O Monge e o Executivo, que eu acredito que muitos aqui tenham lido, e é um livro que eu adorei. Eu li tem bastante tempo, mas eu adorei. Sim, esse livro, de fato, acho que a maioria, ou quase todo mundo, é um livro que foi até mega super falado, enfim. Agora, nossa convidada, né? Marcela, diga lá, você tem uma dica de livro? Vou puxar a sardinha para mim. O meu livro já vendi 1000 exemplares nas 2 primeiras edições, 500 cada um. Legal. E tá bem completo. O nome do meu livro é Compliance e Governança Corporativa. Legal, muito bacana. Vou também tem um tempo que eu não falo com ele, mas foi meu orientador no meu mestrado na FGV. Eu vou indicar Ética para Executivos. Excelente. O Hermano Roberto Thierry Cherkes, é da editora FGV. É um cara que eu gosto muito. Um grande abraço, Hermano. Pô, muito bacana. Um professor, assim, sensacional. E o livro também é muito bacana. E muito a ver com a nossa convidada, porque além de falar de compliance, ainda é hermano, né? Não é? Hermano? Ai, meu Deus, trocadilhos à parte, vamos lá, gente. Bom, deixa eu avisar para vocês que o que é bom dura pouco e estamos entrando na reta final do programa e sempre quando a gente entra na reta final, a gente tem que deixar aquele gostinho de quero mais, ô Marcela. Então, assim, para a gente não estourar e não estourar muito, porque sempre estoura, mas para não estourar muito, a gente já deixa o convite para você retornar ao programa, para a gente continuar o papo, ou falarmos de outro assunto também, porque compliance e governança corporativa é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, né? Muito assunto, mas a gente pode também pegar um outro tema, a gente combina e tal, já fica o convite. E, né, como manda o figurino, ladies first, por favor, vamos deixar a nossa convidada por último, para fechar num grande final e começar com a Michele. Michele, vamos lá, entrando aí suas considerações finais. Marcela, só agradecer o seu tempo, ao papo. Normalmente eu uso esse tempo para agradecer a disponibilidade de vocês
tirarem um tempinho da agenda. A gente sabe que na vida real a agenda é sempre corrida, ou a gente está dando conta de trabalho, ou de família, ou de casa. Então, obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, ensinar tanta coisa pra gente e bater esse papo super leve. Obrigada, tá? Bom, meu amigo Márcio Escudeiro, você tem direito de resposta. Você quer exercer seu direito de resposta com relação a programas anteriores, ou você prefere deixar para uma outra ocasião, de repente? Aí, fica à vontade. Suas considerações sempre sucintas. Não, eu vou até falar pouco dessa vez, né, que eu vim recebendo críticas. Eu vou até falar pouco, agradecer a nossa convidada, né, eu achei excelente, de verdade, esse programa de hoje. Obrigado por compartilhar a experiência, o conhecimento aí com a nossa galera. Obrigado a você que está aí do outro lado nos assistindo, você inscrito no canal. Você que não é inscrito, meu amigo, eu só lamento a sua presença até agora. 1 hora de programa, se você não se inscreveu, você no mínimo tem que rever seus conceitos de vida para não ter azar para o resto da vida, porque é o que acontece com quem não se inscreve depois de 1 hora. E é isso. É uma lei divina, é sério. Você assistiu 1 hora o programa, não se inscreveu, são 7 anos de azar. Se você não se inscrever, você vai ver que é verdade. Mas se você se inscrever, você não vai passar por isso. Era isso que eu tinha para dizer, Sandro. Era só isso. Muito bem. Bom, vamos lá. Polêmicas à parte. Marcela, muito legal a sua presença. Volte sempre, reiterando o convite. Lembrando para você que já nos acompanha aí do outro lado da telinha, sejam sempre muito bem-vindos, continue acompanhando. Para vocês que estão vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E aperta lá o sininho, siga a gente, né? Acompanha a gente, vocês vão gostar. É o mínimo. A gente está aqui sempre trazendo convidados bacanas, de garbo e elegância, para esse bate-papo aqui, essa resenha super informal e super legal. Bom, deixar a convidada encerrar o programa. Por favor, Marcela, é com você. Queria agradecer muito a todos vocês, aprendi muito com vocês, adoro trocar. A gente, Michele, é o máximo, assim, super me identifiquei. Poder das mulheres, acho que a gente podia também falar de liderança, é um assunto que eu amo, e de igualdade, né? Enfim, então gostaria de agradecer pela oportunidade de troca, de aprendizado, e tamo junto, vamos para as outras vezes. Adorei o canal, conheci há pouco tempo através do Sandro, já estou assim, fã de carteirinha, já assisti, sei lá, umas 5 ou 6 gravações, diálogos, e obrigada pelo bom humor, obrigada por tudo que vocês ensinam, obrigada por serem tão inteligentes e tão compliant. Obrigada pelo carinho. Valeu, Marcela. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E assista os outros 95. Já divulguei para todo mundo, já divulguei para todo mundo da minha rede. Legal. Gente, mais um programaço. Obrigado, minha bancada, você que do outro lado da telinha. Voltamos com força total. Passamos por esses momentos aí, né, de convalescência. Crise na garra. E tudo mais. Estamos aí firme e forte, segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas, aqui no M, no YouTube. Obrigado, minha bancada. Obrigado, Marcela. Valeu. Até mais. Pessoal. Obrigada.